a abrir a nossa Bíblia. Hoje é dia de Emuná. Emuná quer dizer fé, mas não fé como aparece no Novo Testamento. Um tipo de fé diferenciada. Uma fé que Deus quer que cada um de nós tenhamos. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 11. O livro de Hebreus é um texto comprido. Mas em algum lugar deixei meus óculos. Aqui. Hebreus capítulo 11. Você vai ver no Hebreus capítulo 11, há um discurso do escritor aos Hebreus sobre fé. Um discurso longo que ultrapassa o século. Um discurso que diz que não apenas esse grupo que estava lá em Hebreus, quando se escreve a carta aos Hebreus, apenas estava tendo fé, mas ele disse: olha, antes de nós, antes desse grupo, havia muita gente que vivia da fé, que vivia em prol do Senhor para a sua vida. Então isso é o que está tentando nos dizer. Vamos a ler capítulo 11, todo mundo achou? Vamos ficar em pé para o exercício da nossa própria fé e no exercício do nosso corpo. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 4. Começa agora a história acerca dos homens, das pessoas que tiveram fé na antiguidade. E disse assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, devidamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou a arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 8. Abraão, pela fé, quando foi chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu na posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e imutável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, saudando-as e
confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, para ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quem se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava por morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e apoiado sobre a extremidade guardando, adorou. Pela fé, José aproximou-se do seu fim e fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como de ordens quanto aos seus próprios ossos. 24, 23 e último dizem: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também ficaram amedrontados pelo decreto do rei. E pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou de ser chamado filho da filha de Faraó. Amém. Continua o texto. É um decreto de fé. Está narrando o texto. Nós vamos orar neste momento. Pai, um dia nós te encontramos, porque o Senhor olhou para nós primeiro e enxergou em nós um potencial muito grande na nossa vida. Ele nos chamou para sermos seus filhos, Pai. E nós ouvimos a tua voz e obedecemos. E agora, Pai, teu Espírito Santo mora em nós, se comunica conosco cada dia, cada manhã, cada instante, cada momento. Participa da alegria e da aflição que nós vivemos nesta terra. Por isso nós te pedimos nesta hora, Pai, nos conserva em fé, nos faz viver oportunidades nas quais a tua presença é real em nós. Pai, que as tuas maravilhas, as tuas promessas, que nos cercam diariamente, possamos experimentá-las por sermos os teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se, meu irmão. No século em que nós estamos vivenciando, do ano 2000 para cima, de aqui para diante, do ano 2000, 14 anos atrás para cá, nós temos vivenciado que parece que tudo é possível. Não dá essa impressão? Tudo é possível. A clonagem é possível. A identificação por uma gota de sangue através do DNA, pela saliva, é possível. Podem saber quem é você. O transplante de órgãos. Eu me lembro quando no ano 70, o primeiro transplante do coração, acho que 60, 70, alguma coisa, 68, era uma novidade. Era o primeiro transplante, mas é uma novidade, meu Deus!
medicina quer ser deles. E aí tudo especulava. Mas começou uma era que para nós era desconhecida. Agora, para que falar da era da comunicação, da forma instantânea de nos comunicar, a era via internet. No entanto, com todo esse tipo de coisas novas, de inovação em nossa existência, parece que, ao final dos anos 90, diziam: o homem se está afastando da fé, está acreditando mais na ciência, está acreditando mais nas coisas que o homem faz, e nós tínhamos medo de nos tornarmos humanistas, apenas o homem pelo homem. No entanto, cada vez o que mais vemos é que as pessoas procuram algum tipo de apoio espiritual. E o mundo está crescendo tremendamente essa questão de apoio espiritual. Algo ou alguma coisa ou alguma força superior que controle o ser humano, porque nós achamos que tudo isso nós não conseguimos saber por que existimos, por que estamos aqui. Então procuramos um tipo de religião ou algo espiritual que nos ajude a entender o universo e inclusive nossas próprias vidas. Por que vivemos? Por que existimos? De acordo com a divulgação do IBGE, isso, do ano 2000, lembre-se, do ano 2000, que apareceu em maio de 2002, diz que 90% da população estava acreditando em Deus. Gente, é muita coisa. 90% da população brasileira acreditava em Deus. E outro índice que durante desse ano 2000 até o 2002 até o 2014 se tem criado mais de 100 mil religiões. Eu quase pasmei. Já tem muita religião sendo criada. Há algo então que há uma necessidade no ser humano em acreditar em um Deus. Algo nos leva a buscar o espiritual. Já a internet, o meio de comunicação e a ciência não satisfazem nossa necessidade. Então vamos em procura de uma religião. Imagine, de 2002 até 2014, mais de 100 mil religiões se têm criado. De repente você vê um local lá, lê-se a folha da flor. Você diz: meu Deus, que negócio é esse? Você lê a folha da flor, você lê o borrifo de café, você vê a xícara, não sei o quê. Cada coisa que se tem criado, cada religião absurda, que a gente não sabe quem mais quer acreditar. E continua um número crescente de adeptos nesta religião. No entanto, a fé que parecia, a fé em um Deus, em um Criador, parece que ser extinguida. E nós vimos isso no filme. Esse filme, como se chama? Deus não está morto. Deus não está morto. Havia uma crença, não mais em Deus, que é o princípio. No entanto, no final da história, vimos que se provou o contrário. E quando eu estava preparando isso, eu vi o filme. Eu falei: meu Deus, é verdade. Quando parece que os filósofos queriam matar a religião, ou matar o Deus, está acontecendo o contrário.
indo na contramão das nossas próprias expectativas, que o século XX, no final, nos dá. Nem a educação que está secularizada, aliada ao avanço da ciência, nos permite negar o nosso Deus, ou negar Deus. Nem nada disso tem tido força para diminuir ou eliminar a fé nas pessoas. Porque quando se cumpre uma certa idade, a gente tem a tendência de buscar de onde sou, de onde quem sou, de onde venho. E não todo mundo tem um professor como esse que vimos num filme, que dizia que negar a existência de Deus. Mas como surge essa necessidade de crer? Muitos têm dado suas colaborações, muitas pessoas dizem uma necessidade interna, outros dizem que é uma necessidade da inferioridade do ser humano, que o ser humano precisa de alguma coisa superior. No entanto, no Brasil, nós temos visto um crescimento acelerado da crença e da fé em Deus. E da fé que alguém controla todo o universo. Por isso que a gente vai, porque a gente precisa de alguém que controle, alguém que nos ajude, alguém que traga algum benefício, alguma coisa espiritual, porque nosso limite chega. Para todo mundo chega um limite. Nós temos nosso próprio limite. E daí para diante é muito difícil. Aí começa, eu acredito, a procura de algo superior para ultrapassar os nossos próprios limites. O fato é que milhares de pessoas se sentem atraídas a ter fé. Um grupo pequeno, muito pequeno, ao menos no Brasil, um 10% não acredita nessas coisas, mas 90% da população está atraída a ter fé. Mas fé é diferente de crença. Fé é diferente de religião. Nós não podemos ver a fé a partir de uma fé construída pelos gregos, uma fé mental. Aliás, a palavra fé vem do latim e significa ter confiança. Mas essa confiança pode se referir a várias crenças. Não necessariamente tem que ser no Deus Todo-Poderoso, através de Jesus. No entanto, o conceito de fé dos hebreus, o conceito de fé que a Bíblia nos dá, vai muito além desse conceito de fé puramente grego. Se toma como ponto de partida nossa própria experiência de existirmos como um ato de fé. Por que existir? Tem que ter alguma coisa maior. Por que viver? Deve ter algo na minha vida. E a gente procura, eu devo ter algum propósito. Começamos a pensar, a arrazoar. As experiências que nos vemos às vezes nos confundem com a fé. Nós conversamos com duas pessoas e um confia no outro e o outro diz: eu tenho fé em tal fulano, eu tenho fé na fulana. Mas essa fé não é a fé
entanto, a fé do dia a dia, se você pergunta a uma pessoa, você tem fé? Todo mundo diz que tem fé. Eu perguntava lá no Chile, e perguntava a uma pessoa, dizia, e você tem fé? Lógico, dizia, lógico. Eu creio em meu Deusito, dizia. Eu creio em meu Deus. Eu tenho muita fé no meu Deus. Todo mundo tem fé. Mas é desse tipo de fé que fala a Bíblia. Não temos que diferenciar a fé do dia a dia, a fé que essas pessoas falam, a fé entre uma pessoa e outra. No direito sempre se fala de má fé. Pessoa que dizendo uma coisa, está tentando dizer outra para driblar outra ou tirar alguma vantagem disso, ou dizer, essa pessoa está agindo de má fé. Dessa fé que fala a Bíblia? Não! A fé religiosa, a fé bíblica é outra, de outra forma. A fé bíblica preenche um vazio existencial no ser humano. O intuito da fé bíblica é isso, preencher esse vazio que existe em cada um de nós. Por isso que é necessário, quando a gente começa a entender que é Deus, primeiro temos que passar por Cristo, aceitar esse Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Aí começa um negócio dentro de nós, e meu Deus, esse negócio esquisito que está dentro de mim. Eu quando me converti, comecei a ver esse negócio esquisito, e agora tinha vontade de ler a Bíblia. O que está acontecendo comigo? Quando acontecia alguma coisa no dia a dia, eu disse, me ajuda. De onde saiu isso? Algo esquisito, mas essa fé bíblica, essa fé de Deus, ela que vem a preencher essa necessidade existencial, esse vazio que nós temos dentro de nós. Então esse vazio é preenchido constantemente por Deus, a fim de que possamos experimentar o poder de Deus e encontrar respostas. Coloque atenção, essa fé nos ajuda a encontrar respostas que diariamente surgem diante de nós e que nas quais não encontramos humanamente solução. Aí vem Deus, a intervenção divina sobre a nossa vida, que pela própria razão a gente não chegaria a nenhum lugar, mas quando deixamos Deus agir em nós, algo divino, algo especial surge em nós e surgem respostas diante de nós que humanamente não saberíamos como fazê-la, nem de onde extrair essas respostas, porque a própria razão nos angustia. A razão às vezes nos encurrala. A razão às vezes nos leva entre a cruz e a espada. Não sabemos o que fazer e a razão não nos dá resposta para isso. Aí nós, como bons filhos de Deus, apelamos para Deus. Dizemos, Pai, eu um dia entreguei a minha vida e estou num bico de sinuca. Estou sem sair, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não tenho mais controle de mim, Pai. A minha razão me diz que eu não consigo progredir, não consigo continuar. E eu não sei em que momento nem como Deus, Ele encontra saída para a nossa vida. Isso é fé bíblica. Isso não é fé comum. Isso não se encontra na rua, não se encontra em nenhum lugar, se encontra apenas em Deus. A angústia diante do desconhecido nos faz tomar, como seres humanos normais, nos faz tomar decisões horríveis. Muitos matam toda a sua família, muitos saem andando pela rua, muitos passam a morar abaixo da ponte,
passam a morar baixo da rua, porque não encontram razão para eles existir. Mas aqueles que confiam em Deus encontram respostas às suas indagações, que aparecem, que suscitam diariamente. Por que vivo ao final? Por que morro ao final? Por que existe tanta pobreza? Por que existe tanta delinquência? É uma pergunta que martela na nossa cabeça. Por que existe riqueza? Por que existe pobreza? Por que existem alguns que se aproveitam dos outros? Por que existe gente que morre no hospital com doença tão jovem? Por que existem outros que vivem muito? Por que alguns são tão felizes e outros são tão infelizes? Por que eu consigo ser feliz? Ou por que eu sou feliz e o outro não? Sua indagação. E muitas vezes nos favorece e muitas outras vezes nos desfavorece. Por que é tão difícil a vida enquanto vive? Mas se nós deixarmos o nosso Criador, aquele que nos chamou e dissermos Deus, se eu vivo, para ti vivo, e se eu morro, como a outra profecia, para o Senhor vou morrer, seja quem viva ou morra, sou do Senhor. Irmão, vamos encontrar respostas para a nossa existência, para vivermos nosso dia a dia, diariamente, entregues ao Senhor. O nosso grande problema é que estamos acostumados a pensar, nós já estamos mudando, mas nós achávamos antigamente que a fé era uma estratégia de pessoas que não podem pensar, de pessoas que humanamente nada conseguem. Então achavam que esse camarada disse que tem fé porque não tem nada para fazer. Então ele disse que tem fé. Era como se fosse uma estratégia para nossas limitações. Mas fé na Bíblia, no Antigo Testamento, é uma convicção inata, uma percepção de uma verdade que transcende o nosso próprio entendimento. Deus está na minha vida, se você crer ou você não crer, Deus está na minha vida. Talvez os outros não acreditem. É uma verdade que transcende até a mensagem, até o conceito dos outros que têm de nós mesmos. Ultrapassa o entendimento dos outros. Como você diz que Deus vive em você, que Deus habita em você? Isso escapa da razão dos outros. Isso escapa ao entendimento dos outros. Mas quando nós optamos por crer em Deus, com essa convicção, a nossa vida se torna melhor. E o que ajuda muito, e os provérbios falam muito da sabedoria. Quando você é sábio, isso nos ajuda muito. Quando você é entendido, isso ajuda muito. Quando você tem conhecimento das coisas, isso ajuda muito a ampliar as fronteiras da nossa fé. Porque o conhecimento, o entendimento, a sabedoria, elas vêm a somar a nossa vida.
apesar de tudo isso, entendimento, conhecimento e sabedoria, a fé bíblica, a fé não é fundamentada na própria razão. Vou falar de Abraão, que era um senhor que tinha, não, desculpe, Moisés. Moisés. Ele um dia falou para Josué para lutar contra os amalequitas. Vamos abrir nossa Bíblia, Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Versículos do 9 em diante. E diz assim: com isso ordenou Moisés a Josué que escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. E quando Moisés levantara as mãos, Israel prevalecia. Porém, quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Como é isso? Havia uma luta. E diz que ele, quando estava perante o Senhor, com as mãos levantadas, reconhecendo a autoridade de Deus na vida dele, ele estava ganhando. Quando ele baixava as mãos, os outros avançavam sobre o povo de Israel. Mas as mãos cansam, não cansam? Você se cansa também, não se cansa? Eu também me canso, não é? A gente fica exausto também. Mas vejam, continuamos lendo. 12 diz: ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Você já fez o teste das suas mãos? Você ficou assim com a mão aqui na frente? Olha uma coisa aqui, uma coisa levinha mesmo, é levinho, não é? Se você ficar aqui a mão na frente, gente, vai ficando, vai, depois de 3 minutos, menos 3 minutos, ele vai parecer que pesa 200 quilos. Se nós praticamos, vivemos a nossa vida na prática, a gente não gosta de algumas coisas porque são difíceis. Não gosta de alguma coisa porque, sei lá, faça doer. Não gosta de alguma prática porque diz: esse negócio não vai dar em nada. E dizem que a Bíblia diz que quando Moisés ficou com as mãos assim acima, ele estava usando essa palavra que biblicamente
quer dizer fé. Em outra palavra, eu creio. Eu creio. Está doendo, mas eu creio. Está doendo, mas eu creio. Colocar uma pedra embaixo, mas eu creio. E o outro pode dizer, seu bobo, você está sendo masoquista. Esse negócio está doendo em você e você continua fazendo a mesma coisa. Você é masoquista, ou é tolo, ou é doido. E disse que não. Ele dizia, eu tenho fé. A palavra aí é amuná, ou fé em Deus. Não era apenas levantar as mãos. E na Bíblia nós vemos todos os homens de Deus, quando extrapolaram as suas próprias forças, sabem o que havia neles? Amuná, emuná, a fé em Deus. Quando Abel, diz a Bíblia que menção, ofereceu para Deus, sabe a palavra que diz? Humano, emano, que vem de amuná, confiança em Deus. O que eu estou fazendo? A minha oferta. Eu vou fazer a minha oferta em confiança no Senhor. Talvez o Caim falou, se ele está levando, eu também levo. Mas não era em fé, não era em emuná. Quando Abraão sacrificou Isaac, também se usa a palavra fé, amuná, confiança. E diz, porque se Deus permitir que morresse agora, ele vai, no livro, vai ressuscitar. Gente, isso é fé. Conta-se na história no Talmud. Talmud é uma história judaica. Diz que um homem dizia ter fé. E sabe quem era esse homem? Era um ladrão. E ele sempre roubava. E roubava. E dizia que era crente, tinha fé. Um dia foi roubar. E quando estava tentando abrir a porta, e dentro as pessoas estavam sem saber o que fazer, confrontar-se com um ladrão ou não, alguma coisa ruim ia aparecer ali. Vem o Espírito de Deus e comunica com ele. E ele disse, grita, ele disse, Deus, então me ajuda! Deus, me ajuda! Se é isso que o Senhor quer, que eu não seja mais ladrão, me ajuda então. E aí ele grita e volta em convicção, dizendo, nunca mais eu vou roubar. Porque agora essa convicção fazia da experiência da sua vida. Porque estou contando sobre o ladrão, porque às vezes tem coisas que doem na nossa vida. Ele estava acostumado a fazer isso. Para ele não. Era a profissão da ladrão, mas ele disse que acreditava. Às vezes são coisas que doem na nossa vida. Quando dói, clamemos ao Senhor. Deus, está doendo. Deus, está doendo. Eu creio que Abraão, quando levou seu filho, colocou diante de Deus e disse, é meu filho. É meu filho. Mas o Senhor não tem não. O Senhor falou que fizesse. A fé no Antigo Testamento, a fé, a emuná, é própria daquele que entrega a sua vida ao Senhor. Ela vem no pacote. Quando você entregou sua vida para o Senhor, vem essa fé emuná. Vem uma fé sobrenatural.
o mar vermelho aberto. Por isso que temos as muralhas de Jericó caindo. Por isso que temos que alguém bate na rocha e sai água. Você já viu esse negócio? Fé é algo especial. Fé é algo que se usa em primeira mão. É algo que você vê em primeira mão. Fé não é a experiência dos outros. Fé é a minha experiência com o meu Criador, com o meu Senhor, com aquele que me resgatou. É eu ver um milagre em primeira mão. Isso é fé. Você acha que todo jornalista que estava com Moisés lá, frente ao Mar Vermelho, um monte de jornalistas, tudo pensando, esse camarada vai afogar esse povo inteiro. E aí estão os advogados, vamos processar amanhã porque ele mandou esse povo afogar-se todo mundo. Mas ele não estava usando algo comum, ele estava usando emuná, a fé que vinha de Deus. E Deus fala para Moisés: você parou, fala para esse povo que continue. E se Deus mandou, irmão, é porque Deus ia dar um resgate e eles avançaram. E de fato, o que nós vemos? Um milagre. Esse bebê diz: notícia em primeira mão, somos nós que damos a primeira notícia. É verdade, mas quem viu o milagre foi através da vida de Moisés. De Moisés. Não foram os jornalistas. Deus quer usar a nossa vida. Que no momento em que você precise dessa fé, estejamos, digamos, eu não me vou mover porque Deus me resgatou, Ele me salvou, Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem algo comigo que é sobrenatural, Ele me comprou a preço de sangue lá na cruz do Calvário. Mas como se adquire essa fé? Como se adquire esse emuná da Bíblia? Sabe como? Tem uma revista japonesa, como chama essa que todo mundo lê? Essa com desenho? Com desenho? Mangá. Será que eu vou adquirir fé? E solta e sai correndo lendo mangá? Não sei. De repente, tem gente que adquire fé lendo mangá. Onde se adquire fé? Estudando a palavra de Deus. Não tem outro livro. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir mangá. Ouvir o pastor Hector. Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, não sei se você tem feito esse texto, mas eu já fiz 1000 vezes e continuo fazendo. E eu leio a palavra de Deus aqui no capítulo 17 do Êxodo, no versículo 9. E com isso ordenou Moisés a Josué: eu me ouço eu mesmo. Isso é ouvir a palavra dele. Outro colocar no CD, também ouve. Mas é ouvir nós mesmos lendo a palavra de Deus. Somos nós os que temos que executar essa tarefa. Somos nós que temos que ter um tempo para executar essa tarefa. É um exercício simples. Precisa ser um conhecedor de matemática? Não. Precisa. Por isso que o Evangelho é para todo mundo. E para mim, sou mais pequenino,
isso serve para todo mundo, porque é um exercício fácil, é um exercício que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, e aí nós criamos fé. Se diz que um artesão em Deus hebreu se chama humano. Humano é um artesão. Sabe como você produzia os artesãos? Ele pegava quando criança, pegava o que tinha que fazer e fazia. Quando chegava aos 10 anos, já estava perito em fazer. Quando chegava aos 20 anos, já era um mestre nessa coisa de fazer coisas. Aos 25, era um doutor nesse negócio, sabia tudo sobre isso. Mas era tão simples, era só fazer. E isso que faz um perito, só fazer. E fazer. Posso contar? Você contou uma historinha um dia de um jovem que tinha mãos grandes, que não conseguia. Ele dizia que na profissão lá, de oftalmologista, tem que ter as mãos delicadas, não sei o quê, tem coisa pequenininha. O doutor como estava contando que havia um jovem, no tempo que ele ensinava lá na faculdade, e na Unesco, havia um jovem lá que chegou com mãos grandes assim, no dedo corto, os membros assim, cortos. E o doutor falou: esse jovem não vai servir nunca para ser um bom cirurgião. E não sei o que conversaram com ele, mas a questão era que parece que conversaram que tinha que exercitar-se. E ele se exercitava. Quando chegou no quarto, quinto ano, era tão perito que parece que era essa mão grossa, forte assim, se deslizava do bisturi. A prática, a fé é essa mesma coisa, mas prática bíblica, prática na leitura da Bíblia. Porque se não lemos a Bíblia, sabe o que acontece? Se Abraão ouviu a voz de Deus e Deus acompanhou toda a sua vida, então eu ouvi a voz de Deus, eu cheguei minha vida, Deus me vai acompanhar todos os dias da minha vida. E se Moisés, que fugiu, foi um fugitivo, ficou 40 anos fugindo, Deus o chamou de novo, reconstruiu a vida de Moisés, e ele falou que agora fizesse algo para ele. E se Deus me chamou, Deus me vai reconstruir a minha vida, tal como fez com Moisés. Lendo a Bíblia, o simples exercício de ler a Bíblia produz algo em nós extraordinário. Então, um exercício fácil, simples, mas de um poder sobrenatural que vai crescendo dia após dia. Aqui aos poucos você diz: meu Deus, se você me fizesse isso 20 anos atrás, não acreditaria. Mas agora eu sei que posso, porque Deus está comigo. Onde aprendeu? Na Bíblia. Então esse é um estudo muito enriquecedor. A leitura da Bíblia permite que a nossa razão obtenha recursos a fim de experimentar o sobrenatural de Deus, porque a nossa razão não acredita. Não acredita. Uma vez nós estávamos num lugar, fomos almoçar com o pastor Adilson, isso faz uns 6 anos atrás. Eu falava para o pastor Adilson: como fazer? Deus nos chamou, mas como que a gente vai fazer? Se a gente
tivesse uma portinha assim, que 2 metrinhos para frente, a gente ficaria contente, mas a gente não tem fiador, a gente não tem dinheiro, como que a gente vai fazer? Eu falava isso para o pastor. Espera, vamos orando, vamos ler o aviso, esperei. Hoje eu estava falando com o Daniel lá fora, Daniel me disse, meu Deus, que maravilha aqui, pastor, a gente pode orar, pode fazer, uma coisa linda. Mas sem esperar em Deus, porque a nossa razão, ela não diz que nós não podemos, ela diz que você não pode. Mas lendo a Bíblia, diz que o apóstolo Paulo dizia, depois de passar lutas e problemas, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que o Deus vivo estava na presença, na vida, agindo em prol dele. É essa fé que nós temos que ter, é uma fé emuná, que já é por si mesma, é uma fé muito grande. No entanto, ela vai crescendo, ela se aprofunda na nossa vida dia após dia. E depois de tanto experimentarmos, milagre por milagre, oramos e fazemos, depois se torna natural. Depois vem alguém do íntimo, traga para cá, vamos orar aqui, como o pastor Adilson falou, vamos orar por esse momento. Se torna natural. Por quê? Porque estamos em exercício da nossa fé, dia após dia, ano após ano. Não tem problema depois. Nós sabemos que nosso Deus vive, nós já ultrapassamos toda e qualquer barreira da nossa vida, da nossa existência com a nossa família. Agora o negócio fechinha. Mas como fazer? Exercitando a nossa fé. De novo, a vitamina que pode proporcionar a nossa fé é uma coisa assim: a leitura da Bíblia. No começo de ano a gente disse para nós lermos a Bíblia. Você acha que foi? Vamos dar um trabalho para esse irmão que ocupe na sua cabeça, porque ele não tem nada a fazer. E alguém diria assim: pastor, para que hoje está aposentado, não tem mais nada a fazer, era que lê a Bíblia. Não é para isso, não. É para que nós mesmos possamos usufruir aquilo de melhor de Deus para a nossa vida. Não tem nada de aposentado, não tem nada de que tenha tempo demais. Que às vezes a Raquel não tem nem mais tempo para nada na casa, tem tanta coisa. Mas Abraão, ele teve fé. Eu falei aqui no começo que a fé hebraica difere do conceito grego de fé. Fé no grego é pistis. Fé no grego quer dizer persuadir para que os outros entrem no teu propósito. É mais ou menos como o júri na defesa do júri, dizendo: olha, eu tenho fé que esse camarada é inocente, então vou defender. Vou persuadir os outros para que os outros encontrem nele a inocência que eu estou falando. É uma forma de persuasão, é uma forma de defesa. Pistis, fé, é uma forma de defesa, é uma forma de acreditar no outro que é de tal forma que é inocente ou culpado. Mas esse pistis, ou essa retórica, um diálogo, uma defesa de defender alguma coisa, não é fé no Antigo Testamento. Isso é um convencimento. É considerar algo como verdadeiro. É uma confiança que se tem na outra pessoa. Isso é pistis. Então, quando nós lemos no grego
Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Fé, ali seria pistis. E se alguém, um bom tradutor de grego, ele diz fé é pistis, ele diz: fé não é nada mais que uma defesa, um recurso de pessoa que tem para acreditar ou tenha confiança em alguma coisa. Mas aqui está dizendo outra coisa. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Primeiro, fé não surge de você. Pistis surge de mim. Fé no grego surge de mim. Fé no hebraico não surge de você. Sabe o quê? Abraão lá, ou Moisés lá, onde aprendeu que levantar as mãos para o alto ia ganhar a guerra? Talvez muitos queriam imitar a Moisés. Disse: não, agora, se Moisés levou a mão alto, então também vou levantar, vamos ganhar a guerra, gente. Levante as mãos, que quanto mais mãos levantar, vamos ganhar mais a guerra ainda. Não era isso. Ele tinha a sua confiança que Deus ia pelejar a guerra por ele. Então não era um convencimento próprio, não era através dele, ele havia sido chamado por Deus. E fé vem quando nós somos chamados. Fé vem quando há um propósito de Deus para a nossa vida. Se Deus tem um propósito contigo, se Deus tem falado alguma coisa contigo, vá em frente. Vá em frente. Porque Deus é contigo. Agora, criar fé. Dizer: eu tenho fé que o próximo ano vou ganhar um carro. Isso não é fé nem na Bíblia, nem na China, nem em nenhum lugar. Tenho fé que vou ganhar um carro. Que coisa está misturando a fé de Deus, a fé bíblica com a fé humana? Às vezes nós nos confundimos e chega o próximo ano e não ganhei um carro. Como ficamos? Tudo confuso. Deus me prometeu que ia dar um carro. Deus falou comigo que ia dar um carro. Agora estou magoado com Deus porque Deus não deu um carro. Você que criou essa expectativa, não foi Deus na tua vida. Agora, se nós colocamos em Deus e Deus falou que ia dar um carro, vai dar um carro. Deus falou para Moisés: Moisés, vai para Faraó. Quem falou? Moisés. Deus para Moisés. Em todos os momentos que vemos milagres, é porque Deus falou. Em todos os momentos que vemos fé, emuná, é porque Deus falou. Não é fé humana, fé que vem de Deus para o nosso coração. E se Deus falou que você ia ser tal coisa, você vai ser. Não pode baixar as suas mãos. Não pode ficar cansado. Estou 5 anos na igreja, pai. E Deus agora não está dando certo. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Isso é fé na Bíblia. Por isso que os antigos alcançaram bom testemunho, porque eles acreditaram no que Deus falou no seu coração. E se Deus falou que você ia ser filhinho ou filhinha dele, o resto da sua vida vai ser filhinho ou filhinha dele. Que você ia ser cuidado e protegido por ele, ele nunca te descuidará. Se Deus falou que você ia ser abençoado, que você ia ter muita coisa, é isso que Deus ia fazer. Ou vai fazer. Por isso que os antigos obtiveram grande
testemunho, porque Deus falou no seu coração e Deus cumpriu a sua promessa. Essa é a fé. E nós temos fé em Abacuque. Gente, já está mesmo? Tá bom, vamos terminar então. E terminando fé em Abacuque. Abacuque, pela primeira vez, nós encontramos fé. Como fé pessoal, individual, dentro de nós, algo que se move. E ele é Abacuque. Diz, sem fé. Vamos ler Abacuque, capítulo 2. Antes do Novo Antigo Testamento, antes de Sofonias. Versículo 4, 2, 4. Alguém lê, por favor? Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Era um acontecimento especial na humanidade. O povo de Israel havia se dividido em duas nações. Israel, que era o norte, e Judá, no sul. As 12 tribos se haviam dividido em duas nações. Tinham dois reis diferentes. O rei do sul e o rei do norte. O rei de Israel e o rei de Judá. O rei do norte havia sido dominado e levado a cativeiro. As terras haviam sido possuídas pelos assírios. Eles já não tinham mais local de adoração, eles já não tinham Deus como Deus. E agora, os babilônios estavam chegando em Israel. Era um ano mais ou menos 600, 610, quando Abacuque aparece na história. Estava pronto para ser destruída Judá. Então já o rei do norte, o rei de Israel, da parte norte, as 10 tribos já tinham sido destruídas, já não tinha mais terra, já não tinha mais solo, já não tinha mais local de adoração, e estava chegando no sul, estava vindo a destruir com tudo. Estava chegando no sul, quando o Abacuque aparece com uma nova proposta, agora individual, e que dizia assim, que já não é mais a ação tua que vai determinar a tua fé. Ele disse, a ação que a tua vida tem se apoderado como parte tua, essa ação que vai fazer viver. Há uma proposta, pensando já no que Cristo ia vir fazer. A proposta de Cristo é mais e quase igualzinha. Dizem que no Senhor Jesus, Paulo fala, e será salvo tu e a tua casa. Aceita Jesus na tua vida e algo vai acontecer na tua família. Algo vai acontecer na tua casa. O Abacuque, 600 anos antes, ele estava desvendando um mistério que até agora a experiência dizia o contrário. Agora, cada um tinha que defender a sua vida de forma individual. Já não mais era o reinado, já não mais era o governo, já não mais era o rei, já não mais era a tradição da sinagoga, não mais a tradição do templo, não mais a tradição do país. Abacuque diz,
Agora é cada um por si, meu filho. E ele disse: o justo, pela sua fé, viverá. Eu acho isso tão lindo na história. O Salmo, você depois começa a ver o Salmo 89, ele vai falar, no capítulo 13, ele vai falar: capítulo 1, eu vou anunciar a fé para os povos. Falei, meu Deus, entenderam, os israelitas entenderam que é individual a salvação, é individual o resgate, é individual a bênção. Já não mais será coletivo. Então, por primeira vez no Antigo Testamento, vemos a fé em Abacuque como uma fé individual. Essa fé que faz mover montanhas, essa fé que traz salvação e resgate, essa fé que traz cuidado e proteção, essa fé que traz bênção para a nossa vida, que traz transformação para a nossa vida. A emuná surge como uma alternativa, mesmo que eu esteja sendo escravo lá na Babilônia, mas se eu acredito, meu Deus, eu serei salvo, porque diz: pela fé eu vou viver agora. Agora eu não tenho mais povo. Essa era a intenção. Você não vai ter mais povo, você não vai ter mais templo, você não vai ter mais cidade, você vai ter agora Deus na tua vida. E isso trará vida para você. E era a proposta de Cristo. Por isso que Hebreus capítulo 11 traz tanta menção sobre a fé. A nossa fé não pode ser vendida nem comprada. A nossa fé é algo que nós adquirimos quando entregamos a nossa vida ao Senhor. E o último é: aquele que não entrega a sua vida para Deus não pode ter fé em nada. Então, quando alguém fala, e isso não há negociado. Se alguém não entregou a sua vida para Deus, não tem fé em nada, não tem fé em Deus. Por isso, quando alguma vez você tem fé, meu Deus, sim, eu tenho fé, meu Deus. Que fé é isso? Se ele não entregou a sua vida àquele que é autor e consumador da nossa fé. Fé emuná. Algum dia eu vou falar da fé pistis. Da outra fé ainda não dá para saber. Mas me deixa eu falar na fé. Vamos agradecer a Deus, porque Ele dá uma fé que talvez ninguém mais tem. A diferença entre você e o resto é a tua vida entregue ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar agora. Vamos orar a Deus. E esta pregação de emuná que fique em nossos corações para sempre. Pai, obrigado. Obrigado, Deus, porque eu achava que estava sozinho, mas quando me entreguei a Ti, foi como uma força superior, uma força de transformação, uma força de ajuda, algo que estava fora do meu entendimento, da minha razão. Tem tomado conta de mim, Pai. Tem tomado conta da Tua igreja. Tem tomado conta de cada um de nós. A Raquel falou, Pai, a pastora Raquel falou no começo. Se nós chegamos com alguma situação, Pai, que nos esteja tirando o sono, com alguma situação, Pai, no qual parece que não tem solução, é uma situação, Pai, que parece que depende toda a nossa vida. Neste momento, Pai,
nós vamos colocar à disposição nosso intelecto, nosso corpo, a nossa vida, para experimentarmos aquilo que Deus tem para nos falar nesta noite. Pai, nós estamos abertos. Fala conosco, Pai, porque aquilo que o Senhor falar, isso é lei. Aquilo que o Senhor falar no nosso coração, isso é lei. E ninguém mais nos tirará de aquilo que Deus colocar ou tem colocado em nossa vida para viver e experimentar. Pai, nesta hora, entregamos nossa dor, entregamos nosso sofrimento, entregamos nossas angústias, entregamos nosso futuro, entregamos nossa vida, Pai, entregamos nossos problemas, entregamos nossas relações, entregamos, Pai, a nossa dor e sofrimento, entregamos a nossa angústia perante o teu altar, porque sem ti, Pai, nada poderemos fazer. Vem nesta hora, fala conosco. O que faremos? Que será da minha vida? Que será da tua vida, meu? O Deus que se está comunicando contigo agora é o Deus que está fazendo a diferença na tua existência agora. Obrigado, Deus. Obrigado por falar conosco. Obrigado por reviver a fé que os antigos tinham. Obrigado por reviver a fé que deu bom testemunho. Obrigado por fazer isso na minha vida, na vida da tua igreja agora. Obrigado. Obrigado. Em nome de Cristo Jesus. Amém.